Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à Impressão Crítica, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira. Oi, eu sou Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre Natal Amargo, mais novo filme de Pedro Almodóvar. Estreou recentemente nos cinemas aqui no Brasil e é um filme que traz a Bárbara Lane e o Leonardo Sbaraglia nos papéis principais. Um filme dirigido e escrito pelo Pedro Almodóvar e que tem uma narrativa toda metalinguística, que também tem uma coisa da autoficção, né? O próprio Pedro Almodóvar, em entrevistas do lançamento do filme, falou que é um filme que ele foi mais cruel consigo mesmo, porque ele está falando do processo criativo dele, e ele discute muito dessas construções de personagens e construções narrativas. Então, é um filme que nos envolve em diferentes camadas, né? E, bom, para falar de metalinguagem, e de Almodóvar, né? Esse diretor que tem tantas coisas lindas para a gente aproveitar nos filmes dele, a gente chama a nossa querida Ana Lúcia Andrade, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, estreando na nossa Impressão Crítica e no nosso formato de vídeo aqui do podcast. Tudo bem, Ana? Tudo jóia, gente. Muito bom estar aqui para falar do Almodóvar. A gente que espera um filme dele, a cada época a gente torce para ele lançar logo um filme. É sempre bom, né? Não é Natal, mas a gente está comemorando já o Natal ganhando fora presente. de época. Natal fora de época, exatamente. É amargo. No filme mas pra gente é doce. Né? Ver um filme do Almodóvar é sempre uma experiência doce. Né? Sim. E bom, a Ana, que sempre participa conosco, né, dos podcasts, tá mais acostumada com o nosso Cinematório Café, né, Ana? O nosso café está em obras, a gente está reformando, né? Mas aqui na Impressão Crítica a gente fala sempre sobre um filme específico e com aquele olhar mais analítico para a obra. Então a gente vai com certeza aqui falar muita coisa legal sobre esse filme que tem, né, essa construção que, como eu disse, é muito envolvente. Você começa numa história, depois você percebe que tem uma outra sendo narrada num nível acima, né? E você pensa que também tem um diretor que está fazendo um filme sobre um diretor que está escrevendo um filme sobre uma diretora, porque a personagem do filme dele também é diretora, então tem todas essas camadas. E, bom, filme que concorreu à Palma de Ouro no Festival de Cannes, agora em maio de 2026, não foi premiado, mas recebeu críticas positivas, né? Teve uma boa recepção. E recebeu algumas negativas também, mas sempre né? tem, né? Sempre tem. As pessoas acham que com esses grandes cineastas sempre esperam que vai ser o melhor, né? Um filme melhor do que o outro, e às vezes quando não é, ciência, né? Eu já escrevi isso numa crítica de um próprio filme do Almodóvar, falando sobre essa falsa obrigatoriedade, né? Essa cobrança excessiva que se faz sobre cineastas como ele. Não tem problema, né? Ele fazer um filme que é ok, né? E acho que vale aquela máxima também. Mesmo um filme ok, ou até um filme irregular, é melhor do que muita coisa que a gente vê por aí, né? Ele chegou naquele patamar de Fellini, de Woody Allen, né? Que qualquer coisa que ele faça é bem-vindo. Que bom que a gente ainda tem um autor como ele na ativa, né? Com essa riqueza que ele tem, esse olhar cada vez mais voltado para si, mas querendo oferecer isso pro outro, né? E eu acho que muita gente que não gosta do cinema dele, que conhece isso a partir de agora, eu acho que precisa ver os anteriores, né? Porque é um cinema muito pessoal, muito intratextual, né? A gente vai vendo citações a outros filmes dele, né? A gente reconhece ele nos personagens, independente de ser um personagem dentro do personagem que ele está criando. É muito bom.
E, bom, sobre o que fala, né, Natal Amargo, é a história. A primeira história, né, que a gente tem contato é a da Elsa, essa cineasta que está trabalhando com publicidade, né, fez, acho que 2 filmes só, né, que ela fala 2 longas, né, e Isso. começou a trabalhar com publicidade. Cineasta cult. Cineasta cult. Né? Aliás, essa cena que ela explica o que é ser uma cineasta cult é muito boa. Tem toda uma brincadeira ali com o culto, né, de seita, né, é muito legal mesmo. Né? Que é uma característica também dos filmes do Almodóvar, né, de ter esse humor, né, essas tiradas, assim, que são sempre muito legais. E, bom, ela tá ali vivendo um momento também de uma crise, né, de ter ataques de pânico, vai pro hospital, né, tenta ali tomar uns remédios para poder curar essa ansiedade que ela tá vivendo. Ela que vive ali com o namorado, que é um stripper, né, o Bonifácio. É um bombeiro. Ele é bombeiro. Ele é bombeiro. O stripper é o segundo trabalho. É um bico. Um bico, tá certo. Tem que ser justo com o personagem, inclusive, né, como ele se apresenta, assim, que ele fala, não, ó, sou bombeiro. Só que... Sim. Mas é interessante isso, ele. né? Como que ela é uma diretora, uma cineasta cult, mas tá trabalhando com publicidade, então... né? Ela tem essa dualidade aí, e ele que é um bombeiro, mas também tem essa faceta de ser um stripper, assim. E bom, enquanto a gente tá ali acompanhando essas primeiras cenas, a gente já tem um corte que mostra alguém escrevendo essa história, né? Que é justamente o personagem do Leonardo Sbaraglia, né? O Raul. Raul, que é o alter ego do Almodóvar. Ele também está passando ali por um momento de crise pessoal, tem também ali umas situações envolvendo luto, né? Tem umas coisas que ele vai absorvendo da vida pessoal e colocando nesse filme que ele está escrevendo. E nesse filme que ele está escrevendo, a personagem também faz isso. Então eu acho bastante legal como que o Almodóvar está nesse processo de reflexão sobre a criação, né, sobre a autoria e o quanto que o filme discute até mesmo as questões de ética nesse trabalho, né, nesse processo, até onde que o autor ele é dono dessas histórias de outras pessoas ou das versões dessas histórias que ele toma para si. Eu acho que esse processo de criação e de construção narrativa que ele coloca aqui na tela, nessas histórias paralelas, é bem interessante da gente acompanhar. E nos envolve também, né? Para além assim, de você ficar pensando, é um filme metalinguístico, está falando do processo de construção do próprio filme, é o Almodóvar falando de si mesmo, ele nos envolve só pelas histórias mesmo que estão acontecendo ali, né? Essas 2 histórias paralelas. E o legal é que a história da Elsa ainda tem uns flashbacks, né? Ainda tem essa camada dentro dela ainda, que você vai pro passado dessa personagem. E tem essa personagem está escrevendo o que ela sente e o autor está escrevendo também, né? E lembrando que os créditos é também alguém escrevendo, né? Os créditos. Então, você já tá vendo o filme que ele tá pensando. É uma coisa meio feliniana mesmo, meio 8,5. Você já tá vendo todo o processo de construção e de reflexão sobre como abordar essa ideia entre o real e a ficção, né? E eu acho bacana porque o Almodóvar, antigamente, ele falava que ele adorava pegar histórias nos ônibus, nas praças, ouvindo as pessoas conversando. E que agora ele é famoso, ele não pode fazer isso mais, né? Então ele deve pegar isso dos amigos e isso deve dar problema para ele. E quanta história a gente escuta mesmo, né? Nessas passagens, assim, de trânsito, de quando você tá andando de um lugar a outro, e ter essa sensibilidade, né, de transformar o cotidiano e fragmentos de histórias em outras grandes histórias é o que faz dele um grande diretor mesmo, né, um grande contador de histórias que toca a gente de uma forma profunda. Eu digo assim que a mim pouco interessa
como que eu vou dizer? Que ateste que é um personagem real, ou que ateste que é um personagem desse filme ou de outro. Eu acho que esse Natal Amargo traz pra gente exatamente como que essa mistura, né, de vida e arte, de ficção e realidade, ela por si só já é muito humana, assim. Eu acho que o cinema já tem essa matéria da vida muito forte, né, muito presente ali, como que as coisas se misturam mesmo, assim. E eu fiquei pensando, a metalinguagem é maravilhosa, porque você tem esses espelhamentos, né? Como que um criador, ele se espelha em alguém próximo e a partir disso vai passar para um personagem, mas ao mesmo tempo não é em só um personagem, né? Porque a gente tem ali o espelhamento óbvio de um diretor com outro diretor, né? A personagem diretora e o personagem diretor e o Almodóvar, só que a gente também vê o Almodóvar em outros personagens. Sim. Porque, afinal de contas, é ele que tá criando tudo isso. Então, ele tá colocando um pouco de si em cada uma dessas personagens e em cada uma dessas situações. Então, assim, é muito vida mesmo, porque a gente também tem muito do outro, né? A gente também carrega muito do outro, entrega muito pro outro e sabe, a gente vai, sei lá, tecendo essa coisa que a gente chama, né, de realidade, assim. Então, eu fiquei bem apaixonada pelo filme e eu sinto que o Almodóvar tá, sabe, parece que ele tá mais, como é que eu vou dizer? Ele tá mais introspectivo, né, Ana? E aí, nessa introspecção dele, ele vai, assim, profundo no que ele pensa sobre as relações humanas, sobre a criação. E tem essa base emocional, que pra mim também foi muito tocante, que é a questão do luto e da perda. Que eu acho que é uma base, assim. Pra tudo que tá acontecendo ali, a gente tem essa dimensão de luto e perda muito presente em todos os personagens, de alguma forma, sabe? Alguns mais explícitos, outros você percebe que é em alguma situação mais não tão evidente, mas aí eu penso que tem a ver com a idade, né? Tipo, quando você vai envelhecendo, isso das perdas e do luto vai ficando cada vez mais presente na vida da gente e fazendo parte dessa tessitura que eu falei das nossas realidades. Sim. Idade e maturidade, Perfeito. né? Quanto que você vai... A sua bagagem de vida, né? A sua vivência, as suas experiências vão somando para construir toda essa percepção. E eu gosto demais da participação da Rossi de Palma também, né, que são episódios assim que você pensa que vai levar a algum lugar e não são episódios, né? E eu tava numa sessão bem vazia e algumas pessoas bocejando, meio achando parado demais o filme, porque aparentemente não acontece nada, mas ele constrói a delicadeza, né? Essa mistura do tragicômico que tá desde o início da carreira, antes mais cômico do que trágico, né? Mas que ele vai fazendo a gente se envolver com aquilo. Você já percebeu que não vai levar exatamente a algum lugar, como não leva, teoricamente, mas você não perde o interesse, né? Ele faz momentos de sensações e de sentimentos muito fortes. Sim. Né? Eu sempre choro em filme de Almodóvar em algum momento. Nesse me pegou 2 vezes, até porque a gente acaba se identificando. Eu então, que acompanhei isso e também estou envelhecendo, eu me coloco muito nesse lugar dele. Então eu acho muito interessante como ele faz esse espelhamento dele para o personagem, entregando esse personagem pra gente. Sabe, é uma ponte que ele faz, que chega até a gente através desse personagem.
Uhum. Então, é sempre muito tocante a dor dos personagens, a emoção dos personagens, né? Aquilo que eles estão sentindo, eu sinto também, né? Pelo menos eu. Não sei se isso acontece com todo mundo. E que atriz sensacional, né? Eu nunca tinha visto essa mulher, além de belíssima. Sim, sim. Muito boa atriz. Muito Ela boa. me emociona desde o início. E me lembrou, aquele primeiro plano, ela já com dor, me lembrou muito o Gritos e Sussurros do Bergman, né? Aquela Verdade. ideia da dor, de você tentar passar, que não é uma coisa só pro ator passar para o personagem, né? Mas ali é uma camada, porque ela é uma personagem, ela é como se ela tivesse consciência de ser uma personagem, né? Como um alter ego dele, e passando pra gente essa dor, que é a dor dele também, as perdas, as reflexões sobre o processo dele, né? De perda, principalmente da mãe. Então a gente acaba se identificando. Mesmo quem não tem uma história semelhante, eu acho que pode sentir a dor desses personagens, né? Sim, com certeza. E... Mesmo que seja a dor de dor de cabeça, né? Mesmo que seja a dor física, sabe? A dor física, o peso de, sei lá, sabe? Você não conseguir encontrar uma cura, né? Pra isso que te aflige, né? Encontrar algo que te deixa melhor, assim. Porque isso também o próprio sofrimento físico. Eu fiquei observando como que ele consegue passar pra gente isso, assim. Como que você tá junto dela tão fortemente que até o sofrimento físico da dor de cabeça, eu tava me identificando, assim, sabe? Naqueles momentos em que você tá tão cansado, você tá tão preocupado que, sabe, a cabeça realmente não aguenta, assim. E aí vai pro hospital, e aí tem espera de hospital, que é outra coisa horrível também, né? E aí, sabe... Então eu acho que tem várias maneiras de se identificar nesse filme. Mesmo que, né, você... Mesmo que seja só a questão física, até nela ele é muito forte. Não, aquela cena também da menina cantando a Chavela Vargas. Nossa. É belíssimo, né? Aquilo me pegou assim, eu tava no espelho lá com aqueles dois chorando, eu também ali sentindo e tentando ficar calada dentro do cinema. Mas ele é impressionante. Ele ainda é um sujeito que toca a gente demais, né? Se você estiver disposto a abraçar o que ele está te oferecendo, é uma experiência muito, muito tocante. Eu estava lendo as matérias que saíram lá na Espanha quando o filme foi lançado, né? Ele fez uma coletiva de imprensa, né, para falar com os jornalistas sobre o processo todo de realização. E ele falou que essa cena com a Maya Romero, né, o nome da cantora que faz aquela personagem ali, ela, para ele, a cena e a canção são o coração do filme. Para ele. Sim. E ele diz, e aí tem uma citação de um dos versos, né, que diz: o amor é simples e coisas simples são devoradas pelo tempo. Ai, eu até arrepio, que essa letra também é maravilhosa. Né? E esses momentos musicais também são uma característica dos filmes do Almodóvar, né? Lembro sempre do Fale com Ela, que tem a participação do Caetano Veloso, que é uma das cenas mais, né, incríveis assim, da filmografia do Almodóvar, né? Um negócio que, só de lembrar que eu tô arrepiado, é um negócio muito, muito forte, né? E ainda é o Caetano, né? Ainda tem essa ligação com a gente aqui. E ele registra a emoção do personagem tocado por aquela música, por aquela beleza, e isso é transferido pra gente, é impressionante. E tem a trilha sonora instrumental também, que é muito boa, do Alberto Iglesias, frequente colaborador do Almodóvar, né? Desde A Flor do Meu Segredo, uma das mais longevas parcerias diretor-compositor do cinema contemporâneo, né? Desde 95, você imagina, né? Todo filme lá, os dois colaborando, e é uma trilha que
É aquilo, igual quando a gente vê os filmes do Spielberg, que tem sempre o John Williams, você vê o Almodóvar, tem o Alberto Iglesias lá, você reconhece, né? É uma É o Bernard identidade. Herrmann dele, É muito bom. E, claro, a direção de arte também, sempre muito característica, né? Com o vermelho e o azul sempre saltando, né? Bem marcados, assim, nas roupas, nos cenários, e que representam esses sentimentos e sensações antagônicas, né? Se você pensar em calor e frio, melancolia e paixão, se você pensar na calma e na violência, né? E o que é uma representação também, se você pensar no título do filme, né? Natal Amargo. O Natal, geralmente, né? Não é para todo mundo, claro, mas geralmente ele traz essa coisa da festa, da reunião, dos encontros, né? Um momento de felicidade, né? De nascimento, né? E o amargo, e aí é que eu acho a escolha dessa palavra bem interessante, né? O amargo é o quê? É um gosto não necessariamente ruim, mas estranho que fica na boca, né? Quando você come algo amargo, e eu acho que a reflexão que ele faz nesse filme é exatamente essa. Esse processo todo de apropriação de histórias de outras pessoas, né, não necessariamente é ruim. Ele tem uma coisa amarga, mas são momentos como esses que os autores têm nas suas criações que já permitiram o surgimento de grandes obras-primas, né? Então, tem um momento ali que, sabe, que acho que é a própria Elsa que fala em algum momento, ou é o Raul. Mas, enfim, são os dois falando ao mesmo tempo. Os dois né? estão falando. O autor está no controle, né? Fala-se isso ali. Então, o diálogo fala isso. O autor é quem está no controle. E a reflexão, a grande reflexão do filme é essa, né? Até onde que é certo e errado, o que pode, o que não pode. Não pode mesmo. Tá liberado tudo. Né? Então, tem umas coisas que eu acho bem legais, assim, de observar o Almodóvar refletindo, porque ele está nesse momento da carreira, né, da sua experiência enquanto criador, enquanto cineasta, que muitos outros diretores também já passaram, né, esse momento de revisão, de reflexão, de falar sobre a própria obra, né, a gente já viu isso em quantos diretores, né, diretoras, então eu acho bem legal você acompanhar, né, como a Ana disse, ver os filmes anteriores do Almodóvar é muito importante também para você ter uma compreensão ampla do que esse filme trata. Sim, com certeza. E eu acho que quem já está acostumado com ele, né, eu acho que é a mesma ideia de que a gente não pegou isso, mas que, por exemplo, o meu orientador, professor José Tavares de Barros, falava que era assistir a um filme do Fellini, né? Que você soma cada filme novo dele que ele assistia, ele somava com todos os outros que ele já viu. E o Almodóvar, ele tem isso. Isso que você está falando está também no Dor e Glória, na Má Educação, na Flor do Meu Segredo, que é sempre uma pessoa lidando com a sua profissão, com as suas crises, com as suas dores, né? Naquele livro Conversas com Almodóvar, que é muito bom também, ele fala sobre isso, né? De como que ele procura, na realidade, elementos que normalmente a ficção transforma, né? A ficção hollywoodiana, por exemplo, transforma em melodrama, mas que isso é muito da vida também. Só que a gente acaba filtrando com a razão. E como no cinema você está em uma relação mais emocional, né? Isso acaba sendo esse melodrama que ele faz, em vez de nos afastar da realidade, nos aproxima mais dela, porque é aquilo que ele fala, né? Quantas pessoas já não passaram por isso? A mulher fala, mas é a vida da companheira que perdeu o filho. Mas as pessoas perdem, né? As pessoas também. Tem gente que conhece essa dor ou imagina essa dor. Então,
eu gosto como ele puxa o melodrama para a realidade, tirando do cinema e colocando na realidade, né? Ao mesmo tempo que está no cinema dele, né? Eu acho que é uma mescla que não é só desse filme. Isso tá, geralmente, principalmente nos últimos filmes dele, porque o Almodóvar ele vai amadurecendo, a gente vai vendo ele amadurecendo ao longo dos filmes dele, né? Parece que a gente conhece ele e sabe pelo que ele passou a partir das histórias que ele conta, dos personagens que ele cria, das situações de dor e glória, ou de alegria e tristeza, de amargo e doce que ele põe em todo o filme. E eu fico pensando também como que ele dá muita dignidade aos dramas mesmo, né? Tipo, a gente tá falando de melodrama aqui. Se um melodrama não tem um jeito certo, né, de ser feito, assim, uma boa textura, uma boa pegada como o Almodóvar tem, ele não dá dignidade pros dramas dos personagens, sabe? Fica uma coisa exagerada, fica uma coisa caricata. Pode cair nisso, né, do exagero que você não consegue se conectar. E o Almodóvar, ele é muito mestre em fazer melodrama, mas um melodrama que é como a Ana tá falando, assim, é muito da vida, então você se espelha ali completamente. E essa coisa de que, né, os personagens, eles estão, às vezes, passando por situações muito pesadas, assim, dores que eles, às vezes, não conseguem nem carregar, né, e aí tentam tirar a própria vida, e eu acho que ele dá uma dignidade pra isso também. Sim. Ele trata disso sem tabu, sabe? E de uma forma que você não se assusta. Você compreende por que aquela pessoa tá fazendo aquela escolha. Exato, você compreende por que aquela pessoa tá fazendo essa escolha, por que ela tá chegando nesse ponto, sabe? E aí e ele tem uma delicadeza pra falar disso que poucos têm, assim, né? Não julga, tá trazendo pra você compreender que isso também faz parte de viver. Não querer viver também pode fazer parte da vida, sabe? Porque às vezes a dor é tão imensa que a pessoa, sabe, ela quer desistir de alguma forma, né? Então é muito bonito como ele trata isso, sabe? Sem tabu e de maneira que todo mundo consegue entender. E um personagem, às vezes, pequeno, né? Porque nesse Natal Amargo, a personagem que decide por isso, ela surge muito depois que o filme já começou, assim. Isso, inclusive, é colocado, né? Depois eles estão discutindo lá na leitura do roteiro. E a Mônica, ela chama Mônica? Mônica. E a Mônica fala pra ele, pô, como que você faz isso com a Natália? A Natália, ela só aparece, sabe, mais pro final, assim, como que você faz isso e tal, mas mesmo ela aparecendo ali pro final, e a gente já tendo, né, um pouco dela antes, ela tá como uma personagem digna, sabe? Sim. É aquilo que eu digo, às vezes, assim, que a gente vê filmes em que não conseguem lidar muito bem com muitos personagens, que aí consegue priorizar um ou dois, mas o restante fica solto, não consegue trazer alguma camada pra todo mundo, assim. E o Almodóvar consegue, cara. Ele consegue, em cada personagem, ele consegue criar o seu interesse por aquilo. Então, assim, aquela Natália, sabe, é uma ramificação em que eu poderia ver um filme só sobre ela, né? A própria esposa que não consegue largar o marido, mesmo sofrendo, né, com o comportamento dele. Você se conecta muito facilmente, assim, a ponto de querer, sabe, saber mais sobre aquelas pessoas, assim. É interessante demais a dignidade que ele dá pra cada um, mesmo que seja, sabe, um mínimo de tempo que tenha. Sim. É incrível. Aquele casal que chega todo arrebentado no hospital, né? É uma pontinha, mas assim, você fica querendo saber o que aconteceu, né? Mas ele te dá indício. Exatamente. Inclusive, nessa hora que eles chegam também, é quando tem a piadinha, né?
A própria recepcionista fala, poxa, deveria pelo menos ter limpado a cocaína dessa carteirinha. Não, isso me lembra, coisas. isso que a Raquel tá falando, me lembra o Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos, que é uma comédia de erros engraçadíssima, mas o centro é a dor de uma mulher que perdeu o amor dela, né? E ele não perde esse foco. Né? Você tem toda uma coisa de farsa, de desencontros, de comédia de erros mesmo, mas a dor dela é muito pungente ali. No meio da comédia, tudo que move aquilo é a dor daquela mulher que perdeu o amante. Então ele sempre carrega isso, né? No De Salto Alto, aquela relação da filha com a mãe, que é tudo intenso e dramático, mas, né, a mãe vira para a filha e fala, minha filha, a filha mata o marido, ela fala, você tem que no futuro aprender a lidar melhor com os homens, sabe? No meio da dor ele põe uma piada, que seria super possível de alguém falar mesmo, no meio daquela loucura. Sim. Parece uma ficção absurda, mas você vai ver e você fala assim, gente, não é absurdo, né? Isso é muito palpável. E é por isso, essa humanização que ele dá, essa delicadeza nessa construção desses detalhes, né? É muito interessante. E isso é que prende, eu acho, a gente. Eu estava assistindo ao filme pensando nisso o tempo todo. Como é que ele consegue me conectar com esses personagens que, desde o início, ele te coloca que são personagens. Tá muito né? claro. Que não são pessoas, assim, né? E, ao mesmo tempo, você tá ali, sabendo que é uma escrita, que aquilo ali tá dentro da cabeça do criador, e mesmo assim você tá preocupado com eles, que é o que o cinema faz, né? Sim. Então é muito bacana. Eu fiquei pensando... É sempre uma experiência muito boa. Eu também. Eu fiquei pensando também nessa coisa dos alter egos, né? Como que ele não resiste a dar o foco principal para Elsa, né? Ela tá na maior parte do tempo na tela, né? A história principal que está sendo contada, se você for observar, é a dela, né? É a trajetória dela. Eu fico pensando, eu acho que o alter ego dele de fato é feminino, porque a maioria dos filmes dele tem protagonistas femininas, né? E ele. Eu até brinco que ele é como o Chico Buarque, né? Sabe como ninguém, assim, estando, né, não estando na vivência feminina, escrever personagens femininos e falar sobre, né, experiências ali de uma maneira muito sensível, né? E eu acho que os filmes dele, e esse especialmente, são exercícios de alteridade muito profundos, né? Para ele e para a gente também. Né? Sim, de você se conectar com essas personagens que podem estar muito longe da sua própria trajetória, né? Do que você vive no seu dia a dia. Você foi no alvo, Renato. Porque é isso, ele se coloca no lugar do personagem para que a gente também se coloque. Então, ele faz uma ponte entre a gente e o personagem, ou entre a gente e ele com o personagem no meio, que é muito tocante, assim. Dá vontade de sair e encontrar com ele, dar um abraço nele, assim. Obrigado por me dar isso. Tem esse sentimento, né? A gente fica com vontade de abraçar, assim. É como se ele fosse um companheiro mesmo. E aí, eu penso que escrever tão bem, né, sobre mulheridades, tem muito a ver com a própria admiração que ele tem, sabe? Eu vejo que ele tem um olhar de admiração pelas mulheres, assim. Essa coisa... Ele meio que adora esse universo feminino, sabe? Ele cultua, pra falar de cult aqui, né? Ele cultua esse universo feminino. Ele sabe do poder, sabe? Ele sabe das dores, das contradições, que isso é muito bacana também, como que ele coloca nossas contradições, assim, nesse mundo que é muito contraditório pra gente. Então eu acho que ele é muito admirador das mulheres, muito observador, e por isso que ele faz essa escrita tão delicada, minuciosa, e envolve a gente, assim, em mínimos detalhes mesmo.
Tem que ser um bom observador, né, Ana? Nossa, é sensacional. Eu me lembro Na Flor do Meu Segredo, que é um dos filmes dele, da fase mais antiga, que eu mais gosto, que é uma escritora de Pulp Fiction, né, que quer se tornar uma escritora séria, que é exatamente quando ele estava nessa transição de sair das comédias para poder escrever filmes mais sérios, mais densos, né, de personagem. E a dor dessa mulher e todo o processo de criação, passando pelo cinema, né? Ele cita, não sei se vocês lembram bem desse filme, mas eu sei ele de cor. Ela passa pelo Ricas e Famosas, do George Cukor, tem a cena até que ele replica, que eu amo Ricas e Famosas. Eu falei, gente, isso tá parecendo Ricas e Famosas, aí o personagem fala, isso aqui tá parecendo Ricas e Famosas. Eu falei, gente, ele é impressionante, assim. Ainda mais para quem, igual eu falo, eu acho que toca qualquer um. Mas nessa questão da metalinguagem, que me toca particularmente, né, perceber essa tessitura de referências e de autorreferências, né? Tem muito do Dor e Glória ali também no filme, né? Sim. Começa também com o Bandeiras com aquele problema na coluna, com dor na coluna, né? Essa coisa de começar numa imagem indecifrável, que aos poucos vai se afastando e você vai tentando entender o que é, e que lembra a fotografia que a menina vê e que ela acha que é o marido e a gente não sabe se é ou se não é, né? Ele vai construindo pequenas dicas do que na verdade ele está falando, que tem a ver com o próprio cinema dele, e como ele vê o próprio cinema e a realidade, como ele funde isso, né? E essa questão da mãe, essa questão feminina dele, acho que tem a ver com isso que ele fala, né? Da mãe, das irmãs, da vila, que tem lá no Volver, né? Que tem naquele outro das mães lá lavando. É no Volver mesmo, né? É no Volver. Sim. Eu acho que sim. É no Volver. É, né? Das mães lavando ali, né, do interior que ele vivia, ouvindo as mulheres do vilarejo que ele cresceu. Então, essa observação da vida e do cinema que ele tenta fundir no próprio cinema dele, né, que é muito bonito. Ele sempre se coloca muito nos filmes, né? Por mais Sim. que esse aqui seja um diretor que está fazendo um filme sobre uma diretora e tudo, tem essa coisa mais direta, mas acho que todos os filmes dele tem muito, assim, você percebe, né, quanto que ele está se colocando ali, como que são filmes muito pessoais. Agora, eu fiquei mais feliz com esse filme e de vê-lo voltando para filmar na Espanha, depois de ter feito o primeiro filme em língua inglesa, que foi o anterior, né, o Quarto ao Lado. Que eu gostei, mas eu não sei, me parecia que ele tava meio duro ali, sabe? Talvez até pela questão da língua mesmo. Não aceito, não. Não, mas eu falo assim, talvez um certo estranhamento de não estar falando a língua dele, sabe? E o espanhol é fundamental no cinema dele. Né? Nessa tessitura, a língua espanhola, latina, é diferente do inglês, né? É aquilo que eu sempre brinco com os alunos. É diferente falar I love you, I need you, te quero, te necessito. É diferente. Sim. É totalmente diferente. Apesar dele ter duas excepcionais atrizes, né? Tem ecos também desse filme nesse, né? Sim. Dela ir cuidar da amiga, essa coisa solidária que sempre tem nas personagens dele, né? Isso é muito bonito, eu acho muito bonito. Colocar essa solidariedade, sabe? Entre amigas, isso é muito bonito, né? Você deixar a sua vida pra cuidar de alguém. Isso é massa. Deixar a sua dor pra ir cuidar da dor do outro, né? Exatamente. Porque é isso, é igual quando o diretor brasileiro vai fazer filme lá fora, não é a mesma coisa, cara. Não, eu concordo com vocês. Eu acho que pega os quando filmes você do tá Walter na sua Salles língua lá fora. Quando você tá na sua língua nativa, obviamente, acho que você se expressa muito melhor. Porque é sua língua nativa, né? E é natural que seja assim. Só que eu não sinto perda, sabe?
eu não vejo que algo se perde nesse filme só porque ele não tá falando a língua nativa dele. Eu acho que ele mantém, sabe? Eu sinto mais um estranhamento dessa. Me parece que tá travado. Me parece que ele não tá, sabe? Igual nos filmes que ele faz na Espanha. Eu sinto isso, que ele tá desconfortável. Mas é um assunto, né, mais frio. Eu acho que é um assunto que gera também uma resistência maior. Claro, sabe? claro. Sim. Mas eu fico pensando também que é isso. A Julianne Moore e a Tilda Swinton deviam ser, nossa, eu preciso ter uma personagem da Almodóvar na minha carreira. Então, claro. Sabe? Quem não? Toda atriz deve, né, ter isso assim como a meta, né? É mais importante que um Oscar, ganhar um Oscar. Sim. Então, agora, que chance que eu vou ter de fazer vez, isso, né? Eu fui uma vez assistir a Roma, do Fellini, e aí a cópia estava dublada em inglês. E eu tava com uma sensação ruim o filme inteiro. E aí eu falei, gente, será que esse filme é inglês? Mas depois que avisaram que a cópia estava dublada em inglês, eu falei, gente, perdeu. O italiano é tudo no Fellini. É tudo. A língua é fundamental. Sim. Então, eu acho que é por isso que ele sempre se recusou, né? E aí ele acabou fazendo com a Tilda, né? Os dois em inglês. Tem o curta, né? O curta, né? E esse. Mas ainda assim me toca muito. Nossa, acabou o filme, eu tava soluçando. A mulher da limpeza, esperando eu sair da sala. Ela falou, você precisa de alguma coisa? Eu falei, não, pode deixar. Falei, não, é normal isso em filme do Almodóvar. Bom... A gente agora já pode falar do strip? Faltou isso, né? Porque o filme ele tem dois momentos de performance, né? Tem a canção, né? A cantora ali, a Maia. Os dois corações do filme pro Almodóvar. E essa outra, que é o momento ali do clube, né? Que é só não é o strip completo porque, né? Ainda ficou faltando uma peça ali pra ele tirar. Mas a dedicação para filmar aquilo ali, o tempo que leva, né? Sim. Ele adorou, tenho certeza. ali as mulheres e o Almodóvar estão, né, tão unidos, né, naquela coisa do erotismo, né, gente? Porque também tem sempre muito Todo erotismo mundo, nos filmes do Almodóvar, sabe? Então... Mesmo esse, com tantas questões de dor, de luto, de perda, e, sabe, o erotismo, ele tá ali. E desde que esse namorido aparece, vamos combinar. Não é nem só no momento em que ele vai pra, né, o strip mesmo, não. É desde o momento que ele aparece, porque ele tem uma presença sensual, e ele é um companheiro que tá cuidando também. Ele, né, tá levando a companheira pro hospital, ele tá preocupado com ela. Então tem essa sensualidade de alguém que se importa, sabe? Sim. Eu acho isso sensual também. E aí, o momento do strip é maravilhoso, assim. Desculpa. Mas eu tenho que... É o momento Almodóvar, gente. Pois é. É o momento Almodóvar que vem lá de trás. Né? Exatamente. Exato. É aquilo. O tesão não acabou, não, gente. Tá aí. Vamos filmar. E aí, eu acho interessante a dança dele, né? A dança dele é muito única. É muito bom. Muito boa. Muito boa. Eu sempre fico impressionado. Aquilo ali é pra agradar todos os níveis, eu acho, assim. Não é só agradar, eu acho que tem a ver porque ele não mostra uma relação dela, ou vendo a cena, com tesão e tal. Ela tá achando interessante e tal. Ela vai se interessando por ele à medida que ela começa a conversar mesmo com ele depois. Que ele fala dele ser bombeiro, que ele fala dos pais dele, que ele perdeu o pai, parece, né? Ou a mãe também. Não me lembro. Mas, e aí você entende essa relação que você viu antes. Porque você não sabe como eles se conheceram.
ali naquele lugar. Então você já construiu aquele personagem antes. Isso também é muito legal. Ele não, por isso o flashback. Ele não começa ela vendo o stripper e depois ele vai cuidar dela. Não, a gente já viu essa relação forte e companheira ali, né? Que é bacana. Você já pra sabe que é um depois cara você ter legal. essa surpresa. Você já sabe que é um cara E a legal, né? E a Roça de Palma, ó, da próxima vez você não escapa. Você vai fazer o stripper aqui na sua festa. Muito bom. Doida pra ter um strip ao vivo ali, realmente. Mas Tava tudo pra estar naquela festa. Ah, com certeza, viu? Só A da figuras. Roça de Só Palma. figuras. Não, eu dava pra estar nas duas festas. Pô, aquela despedida de solteiro ali foi massa. Porque, inclusive, né, acaba o dele e entra mais gente. Eu falei, caramba, essas meninas aí estão animadas. Contrataram uma turma pra fazer show. Que isso. É um show mesmo. Não, é muito legal quando ela vai conversar com ele nos bastidores, que ele tá todo assim, né? Tipo, ó, me respeita, sabe? Eu não aceito Sim. esses trabalhos que você acha que eu devo fazer, não, assim. Então é um cara consciente e tal, né? Mas é isso, eu acho que ele tem a sensualidade dele desde o início, assim. Aquilo lá é o grande auge físico, né? Mas toda a relação dos dois, pra mim, é muito sensual nesse sentido, assim, do companheirismo mesmo. Tanto que a gente até sente um pouco... É isso, como a gente tá falando, que pra cada um dos personagens a gente se conecta verdadeiramente, mesmo que ele seja menor, maior, enfim. Até quando ele tá distante dela, a gente sente, né, essa distância, porque ele começa parece que ele fica com um pouco de receio que tá perdendo algo com ela, né? Porque ela não liga tanto pra ele. Mesmo ela estando ali, né, escrevendo, trabalhando e cuidando da amiga, assim, você vê que ela tá meio independente. E isso é bom também, né? Ter essa liberdade. Só que a gente também sente essa preocupação dele, né? Ixi, será que tem algo se perdendo aqui? Que é isso, é muito humano, sabe? São pequenas angústias e ansiedades, assim. Às vezes você tá super bem com alguém e tal, e aí essa pessoa se distancia, mesmo que não tenha a ver com a relação em si, mas isso já pode gerar alguma angustiazinha, né? E aí é isso, a gente vai lidando com grandes e pequenas angústias mesmo, assim, né? Corações. E ele conhece ela ali no strip, e depois eles vão trabalhar juntos, né? E aí, é nesse segundo flashback, eu acho, que você não vê exatamente como começa o romance dos dois, porque ela tá lá fazendo o trabalho com ele e tem o telefonema da mãe que morreu. E aí você já entendeu tudo, que ele vai apoiar ela, né? Não precisa mostrar mais. E aquilo ali particularmente me tocou muito, porque é uma reflexão dele, que eu também penso muito. A gente fica muito apegado ao trabalho e tal, e sem muito tempo para as pessoas e tal, muito imerso nas obrigações do dia a dia, e acaba e depois não tem mais jeito de voltar atrás, né? Você fala, podia ter me dedicado mais às pessoas, né? Que ela fala que foi lá na mãe, e aí ela viu a mãe de manhã, mas ela teve que ir trabalhar, e aí a mãe morre e ela não pôde, né, ocupar esse tempo com a mãe que ela deveria ter passado, que deve ser uma coisa dele também, né? Ele que era tão ligado à mãe, né? Aí a produtora, a companheira fala com ele, você já colocou 2 vezes sua mãe na coisa, Chega. Para de pôr sua mãe. Repetitivo. Que é uma questão para ele muito importante. Eu acho que ele não é mais a mesma pessoa desde que a mãe morreu. A gente falou isso quando falou do Dor e Glória, né? Ele não conseguiu se recuperar totalmente. É uma perda irreparável, gente. Não desejo isso para ninguém, porque é uma falta que não tampona. A gente tem que aprender a conviver com ela. Não tem jeito, né? E ele parece que ele faz isso nos filmes. Ele precisa colocar isso nos filmes para ele dar conta, né?
É também uma forma, né, de lidar com isso é também fazendo filmes, né? Porque é isso, a vida pra ele é fazer filme é viver. Então, assim, obviamente que isso vai aparecer, né? Faz parte do que ele é, assim. E é curioso, porque essa coisa do luto, aí tem uma discussão lá no filme, né? Uma conversa, na verdade, que aí se pergunta, né, quanto tempo dura um luto? No caso, a Natália, que perdeu o filho, fala, poxa, já tem 2 anos e eu sinto exatamente como no dia em que aconteceu, sabe? Então, isso também é bem interessante, assim, porque é como se a gente, antes de passar por um processo de luto, a gente tivesse uma ideia de que o luto é um período, né? Mas e se não for um período? E se foi isso que a Ana tá mesmo dizendo, sabe? É algo que você absorve e passa a viver com. Então, assim, dói mais em algum momento, deixa de doer em algum outro momento, mas é como se isso agora faz parte de você. Essa perda faz parte de você e você lida com ela pro resto da sua vida, sabe? Então, talvez o luto não seja isso, né? Exatamente um período, mas algo que você vai absorvendo e aprendendo a lidar. E aí eu acho muito bonito, assim, como que ele coloca isso no filme, porque também tem essa camada de que as pessoas pensam assim, preciso superar. Mas, sabe, é algo que acontece e que você tem que aprender a viver. Não é necessariamente superação, sabe? Eu penso que é isso. Tem uma imagem do Instagram que eu sempre posto de vez em quando, que é um buraquinho preto. As pessoas acham que o luto é desse tamanho e que ele vai diminuindo aos poucos. Não, ele continua do mesmo tamanho. A vida é que vai crescendo em volta dele. Perfeito. Porque a gente tem que continuar vivendo, né? Então, ele recorre a isso sempre, porque eu acho que é uma maneira dele mesmo se dar conta, de se convencer disso e passar isso como experiência dele para os outros, né? E é um tema recorrente já para ele, né? A gente vê isso no Dor e Glória, a gente vê isso agora no... Eu achei até o Quarto ao Lado mais desencantado. Eu falei, meu Deus, o Almodóvar tá pensando em se matar. Ele tá achando que a vida não faz mais sentido. Eu fiquei mais feliz com esse filme. Ele voltou para essa ideia de que ele tem que crescer em torno do luto e não se afundar nele, né? É verdade. Perfeito. Afinal de contas, é isso. Toda vida é única, né? E a perda, ela não é... Ela é isso, é uma perda. Você não vai substituir por outra coisa. Não tem como, Não né? tem. Então, aquilo ali que você perdeu e isso vai ficar, né? Você vai conviver, né, com essa ausência, né? Bom, aqui na Impressão Crítica, Ana, a gente dá nota para os filmes. Primeiro vamos saber da Kel. Eu? Não. Sempre começa com a Kel. Quantas estrelas? Até quanto? De 1 a 5. De 1 a 5. Quantas estrelas você dá para Natal Amargo, de Pedro Almodóvar? Eu acho que eu dou 4,5. Olha! 4 estrelas e meia. Quase que foi total na prova. 4,5. É isso. Sem mais. Porque nota é um negócio difícil. Eu sempre tenho dificuldade. É muito subjetivo também. Mas né? aí é isso. Cada um tem seu 4,5 critério. ponto. Não vou explicar. Não achem ruim comigo. 3 estrelas e meia. E você, Ana, quer dar nota pro filme? Também acho complicado dar nota, assim. 4, então. Acho que 4 tá legal. É quase perfeito, mas assim, eu daria 5 para todos os filmes dele, mas não. É 4. Tá 4, bom. porque ainda... eu acho que é essa fase mesmo, né? A gente acaba esperando sempre alguma coisa dele, mesmo que mas pode ser 4,5 também, mas 4,5. mas eu entendo a do Renato também, porque eu acho que ainda tem algumas
Que eu entendo que é o jeito que ele tá trabalhando agora, eu não tô reclamando. Quem sou eu para falar como é que o Almodóvar deve fazer? Mas ele já teve 5,5, assim, né? Ele já teve auges de 5,5 que você sai muito mais arrebatado. E de uma forma geral, né? Não é algumas pessoas, é tipo Tudo Sobre Minha Mãe, ou A Pele que Habito, né? Aquela coisa muito arrebatadora que qualquer um percebe, né? Esse filme já é mais sutil nesse aspecto. Sim. Eu acho que não é todo público que vai sentir isso, né? E é Mas isso, enfim. tá ok. 3 estrelas e meia é uma excelente nota. É uma excelente nota, sim. Olha lá no meu Letterboxd quantos filmes tem 3 estrelas e meia. Você não tem Letterboxd, né, Ana? Você não... Tenho. Eu tenho. É mesmo. Ela compartilha de vez em quando nos stories. Eu parei porque eu tô sem tempo de mexer com isso, mas eu quero voltar a fazer. De vez em quando eu quero escrever mais, porque geralmente eu ponho uma frase curta. Mas eu quero ver se eu escrevo mais depois com o tempo. Eu não escrevo. Eu sou muito inconstante. Em qualquer rede social. Já falo muito aqui. Em qualquer plataforma, em qualquer coisa, sabe, que você tenha que atualizar, eu sou muito inconstante, porque é isso, a vida, corrida de trabalho. A gente estava falando disso, né? Também. Às vezes não me permite parar e fazer essa atualização em mais uma plataforma, sabe? Mas eu gosto muito do Letterboxd, acho que pra quem acompanha filme, sabe o que eu gosto mais do Letterboxd? É lista, porque aí você consegue fazer, sabe, é igual fazer playlists, né, em plataforma de música, lá no Letterboxd você pode fazer listas, e inclusive ver listas de outras pessoas, assim, que te interessam, sabe, de pessoas que trabalham com cinema e tal, então eu gosto disso, essa parte das listas eu costumo Mas a gente ficar tem mais. que tomar cuidado, né, Kel, com isso. Eu falando que eu tô sem tempo, você também, que é o que o filme tá falando também, essa coisa meio burnout, meio dessa crise de ansiedade, que a gente fica muito dedicado ao trabalho e esquece de perceber que é o que a Chavela Vargas vai falar na música, que a gente perde o detalhe das coisas simples, né, do cotidiano, que esse é o recado mais profundo do filme para mim, que como que a gente começa a sentir dor, você não tem exatamente um motivo, não tem exatamente uma doença, mas porque tá faltando isso, tá faltando parar para vivenciar esses momentos simples da vida, que a gente não tá tendo mais, né? Com certeza. É isso, foi no ponto. Bom, você que nos acompanhou aqui no nosso podcast, seja em áudio, seja em vídeo, deixe o seu recado também, se você assistiu a Natal Amargo, o que você achou do filme, compartilhe aí sua impressão com a gente. Estamos aí nas principais plataformas, né, de podcast, estamos no YouTube também, e quem faz parte do Cineclube Cinematório, só chamar a gente lá no nosso grupo fechado para apoiadores e apoiadoras, para a gente bater um papo sobre o filme. Se você ainda não faz parte do Cineclube, inclusive, entre lá no nosso site, cinematório.com.br, clica no link lá do Cineclube para saber como fazer parte, apoiar o nosso trabalho para a gente seguir aqui fazendo os nossos podcasts, as nossas discussões, análises e tudo mais. Bobagens também. Bobagem é bom. Faz parte da vida. Faz parte. Ana, muito, muito, muito obrigado mais uma vez. Né, prazer estar de volta aqui nesse formato novo. Me chama mais, Com certeza, né? Com certeza, a gente estará com você. Quem sabe, né, no futuro próximo, aqui com a gente, aqui, né, a gente gravando junto, né, em loco. Né? Isso dá saudade mesmo, viu? Gravar em loco. Né? Então é isso. Também. Vamos embora. Beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Obrigado, pessoal, pela audiência. Um grande abraço. Até mais. Tchau.